Eu quero cumprimentar você, meu querido amado irmão, com a santa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, noite de ceia, mais um dia nós aqui estamos, tão somente para continuar louvando e bendizendo o Santo Deus. Esse Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, fez tudo por nós, para nós hoje vivermos esse pacto que foi falado agora há pouco. Pacto da nova aliança, um pacto de melhores e superiores promessas. Nós vamos estudar hoje, falarmos hoje um tema, o abençoado vai colocar aqui agora, já colocou, não, né? Vai botar agora mesmo. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, o tema da mensagem de hoje é esse. Qual o verdadeiro alimento que nos proporciona uma vida saudável? Versículo básico, Romanos 1, versículo 11. Antes de lermos este versículo, nós temos visto nos nossos dias, não só nos dias atuais, como no passado, muitas gentes, por falta de conhecimento, igual foi falado agora há pouco aqui, daquela senhorazinha, por falta de conhecimentos, eles não vivem uma vida de abundância, uma vida saudável, porque ele não reconhece, não tem conhecimento do Deus que fez tudo por nós. Então ele vive uma vida de correria de um lado para o outro, muitos enganando uns aos outros, procurando riquezas para tentarem pensar pelo menos que vão ter uma vida de bonança, uma vida saudável, uma vida que venha lhe trazer grandes lucros. Mas não é assim. O verdadeiro alimento que traz uma vida vamos dizer assim, saudável a nós, para nós vivermos tranquilo, sem vivermos correndo de um lado para outro, não é o alimento deste mundo, não é o verdadeiro sentido que os homens entendem que é. Nós sabemos que os alimentos, os produtos do globo terrestre, é para o nosso alimento do corpo terrestre. Mas o verdadeiro alimento que nos traz uma vida saudável, tanto a vida espiritual como a vida material, não é tão somente a comida que a terra produz ou os alimentos que a terra produz. Não é isso. Nós necessitamos dos produtos, do arroz, do feijão, de tudo que a terra produz para o corpo terreno, só que isso é passageiro. Nós nos alimentamos agora, por exemplo, meio-dia, quando chega 2, 3 horas da tarde, nós já estamos sentindo falta de novo, já temos que tornar-nos alimentarmos. Mas o verdadeiro alimento que o Senhor nos dá, quando você se alimenta verdadeiramente dele, você não vive jamais sentindo falta de nada. Então nós vamos ler agora para saber qual é o verdadeiro alimento, pastor. Verdadeiro alimento que o homem precisa, principalmente dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés, para ele ter uma vida saudável. Nós sabemos do início da Bíblia até o fim, é a fé, irmãos. Quando o homem vive pela fé, que ele não vive correndo atrás de A ou de B ou de C, de gancho para aqui ou para ali, ele é um homem que ele anda de cabeça erguida, ele deita no seu travesseiro de cabeça erguida, e ele levanta no outro dia de cabeça erguida. Agora, o homem que não vive pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, não crê no que o Senhor fez por nós, não vive esse pacto da nova aliança, um pacto de melhores e superiores promessas, esse homem não vive pela fé, ele não tem uma vida saudável, nem espiritual
muito menos material, ou vice-versa, nem material, muito menos a espiritual. Porque para viver uma vida saudável, tem que ter o verdadeiro alimento consigo. E nós encontramos, nós vamos estudarmos aqui, que é a fé. Então, do início ao fim da Bíblia, ela nos afirma estas verdades. Então nós vamos ler agora em Romanos, como é que está escrito, que você já leu muitas vezes, talvez eu acredito que sim, e outros não. Mas vamos ler então mais uma vez, aqueles que já leram e os que ainda não leram, vamos ler agora, que é Romanos, capítulo 1, versículo 17. É o nosso versículo básico. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, repetindo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a nossa vida, para ela ser bem alimentada, ela precisa viver alimentada com o verdadeiro alimento, e esse alimento não é terrestre. O alimento que alimenta tanto o nosso espírito, para nós vivermos de cabeça erguida, servindo o Senhor Jesus, sem nenhum tipo de mugiganga, sem nenhum tipo de atrapalhada de um lado para o outro, enganando um ao outro, inventando mentira para poder trazer lucro para si. Este é a fé, irmãos. Quando você tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eu já disse, você anda de cabeça erguida. Nós aqui, nós vivemos desta maneira. Nós vivemos de cabeça erguidas. Mas como disse o pastor Rogério, muitos e muitos irmãos em determinados lugares não têm sido alcançados ainda com esta graça maravilhosa para enxergar, para ver, ter olhos iluminados, para poder viver com este alimento ingerido em si. Nós temos muitos versículos que podemos citar na Bíblia Sagrada, do início ao fim. Nós encontramos muitas passagens. Vamos ler ainda aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Depois nós vamos também lá para o Velho Testamento, vamos ver de onde partiu muitas coisas. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, nós encontramos nosso saudoso irmão Paulo, que escreveu também em Romanos. Ele diz assim: e é evidente que pela lei, ou que seja, pelos rudimentos, que as pessoas procuram se justificar por determinadas coisas, ele diz: ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E nós encontramos também, irmãos, um versículo que é chave de todas as passagens que fala em um capítulo inteiro sobre a fé, que os irmãos conhecem, que é Hebreus. Pastor, mas eu já li isso tantas e tantas vezes. Então vamos ler mais uma vez. Cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, nós relembramos que já lemos aquilo e colocamos em prática. Se não tinha colocado ainda, vamos procurar colocar em prática. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nós encontramos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você é alimentado pela fé, a fé te alimenta de uma tal maneira
que você anda de cabeça erguida, porque você tem convicção que aquele que nos fez, que nos trouxe esse mundo, aquele que nos perdoou, aquele que tornou nossos pecados brancos como a branca lã, aquele que autorizou seus servos a dizer que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, ele sabe que isso é verdade e que se hoje ele está passando por uma determinada situação, ele sabe que o que está escrito é que no mundo nós iremos passar por aflições, foi Jesus quem falou. Mas para nós termos pensamento positivo, pensamento de vitória, porque Jesus já venceu por nós. É por isso que ele autorizou seu servo a falar o que eu acabei de dizer, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele tem convicção que hoje, por exemplo, ele está desempregado por falta do emprego, mas ele tem convicção que há uma porta já está aberta para ele, para no determinado tempo Deus manifestar aquilo presente na vida dele. Ele sabe, eu tenho certeza que o Senhor já fez tudo por mim, que Ele já proporcionou uma vida de prosperidade, uma vida saudável para mim. Então, irmãos, eu tenho testemunho próprio de procurar, ainda ontem eu falei com uma pessoa, meu irmão, se for para nós vivermos nesta face deste planeta, sem acreditar no que está escrito na Bíblia e não viver o que está escrito, não adianta nós dizermos que somos cristãos. Não podemos dizer que somos servos, seguidores de Jesus, se nós não vivermos o que está escrito na palavra dele. Aí citei vários assuntos, aí caiu naquilo que o pastor Rogério falou agora há pouco. Ah, mas eu estou acostumado com o vinho velho, eu quero tomar do vinho velho. Foi retrucado o que eu falei nesse sentido que o pastor acabou de dizer aqui. Então, eu falei sobre as pessoas que são amedrontadas, que andam com medo do demônio, tudo enquanto eles falam mais no demônio do que falar em Jesus. Eles dão mais evidência ao demônio, eles têm mais medo do demônio do que crer que Jesus Cristo é o nosso protetor. E eu falei para ele várias passagens, onde eu falei de João, 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do erro, e o próprio Jesus Cristo nos guarda e o inimigo não tem poder de nos tocar. Aí eu falei também que está escrito que 1000 cai do teu lado e 10.000 do teu outro lado e tu não é atingido. Então tu tem que crer no que está escrito para tu ter uma vida saudável. Se alimentar do verdadeiro alimento que é a palavra do Senhor Jesus e tu ter uma vida de bonança. Tu não ter uma vida de tribulação. Aí eu falei para ele, olha, está escrito, você conhece muito bem, que o inimigo ruge de redor. Mas está escrito que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Então, entre o inimigo e nós, o anjo do Senhor está para nos proteger. Aí a pessoa escutou e não ficou calado. Eu citei outras passagens. Ele disse, meu irmão, mas temos cuidado, porque o inimigo ele é sagaz. Ele deixa ser envolvido, a gente chega no nome de Jesus, expulsa ele, coisa e tal, ele vai embora, mas depois qualquer coisinha que a gente, ele chega, passa a rasteira na gente e derruba a gente. Eu disse, mas o que foi que eu li para você? Que aquele que é nascido de Deus, ele não vive praticando essas coisas erradas, ele procura estar na presença de Deus, e por isso o inimigo não pode tocar, porque o Senhor lhe guarda. Então se tem várias outras passagens para a pessoa, mas essas pessoas que são
é acostumado no vinho velho, ele não se alimenta do verdadeiro alimento que é a fé. Viver uma vida, pastor Andrade, de cabeça erguida, uma vida saudável. De não viver preocupado com o dia da manhã. Então eu falei também com uma pessoa, que a pessoa veio falar da crise que está no mundo, crise financeira, principalmente no nosso país, e que muita gente está aí perturbado aí. Eu falei, meu irmão, está escrito na Bíblia, você tem que viver o que está escrito, se alimentar do verdadeiro alimento, é acreditar no que está escrito. Se tu acredita, tu tem fé. Está escrito que o Senhor é o teu e o meu pastor, e nada vai nos faltar. Você tem que crer nisso, meu irmão. Está escrito, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e deixa que o resto ele vai fazer tudo. Tu precisa ter fé no que está escrito. Se tu não acredita, tu não está se alimentando do verdadeiro alimento, e tu não tem uma vida saudável, porque tu anda atribulado de um lado para o outro. Eu falei para ele, quando Moisés foi interrogado pelo seu filho, estava ali a lenha, estava o fogo, também estava o cutelo. Isaac perguntou, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Você vê um homem que se alimenta da fé, falando para ele, o que é que o seu pai respondeu? Quando ele disse, meu pai, está lá no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis, versículo 7. Quando ele disse assim, meu pai, aí Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Aí ele disse, a lenha e o fogo está aqui, mas onde é que está o cordeiro ou o carneiro para o sacrifício? Que eles chamavam o holocausto. No versículo 8, seu pai disse assim, meu filho, Deus proverá. Aí eu falei para essa pessoa, e Deus proveu ou não proveu? Ele disse, proveu. Eu disse, então você tem que viver isso. Ah, mas acontece que meu filho chegou essa semana lá em casa, lá em uma aflição terrível. Se eu vivo em bonança, pastor, mas pode ter um parente meu, ter um filho, ter um irmão, ter uma coisa que está em agonia, e isso me traz agonia também. Eu disse, crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para dar vitória ao teu irmão, ao teu filho. Você só precisa crer. Então somente crer, foi isso que Jesus falou. Crer é ter fé. Quando Jesus respondeu para aquele homem, lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, disse assim, se tu pode fazer alguma coisa por mim, quando ele foi chamar sobre o negócio que estava muito terrível na casa dele, Jesus disse assim, se tu pode, tudo é possível ao que crê. Então se tu crê, meu irmão, minha irmã, tu vai te alimentar do verdadeiro alimento, que é tu ter uma vida de bonança diante de Deus. Jesus, em todos os milagres que ele fez, ele disse, a tua fé te deu vitória. Quando ele disse te salvou, te curou, vai em paz, ele disse te deu vitória. Então, irmãos, nós sabemos da história dos nossos irmãos do passado, quando Deus tirou os israelitas lá do Egito com um braço forte, quando Deus fez aquele grande milagre que está lá em Êxodo 14, Êxodo 14, quando Deus tirou aquele povo lá do Egito com o seu poderoso poder, usou o seu servo Moisés, mandou aquelas 10 pragas que nós sabemos, até quebrantar o coração de Faraó e libertar o seu povo. Quando eles saíram, Deus, para mostrar o poder dele a Faraó, Deus falou para Moisés, para eles rodear o morro em volta do Mar Vermelho, ou que seja, perto do Mar Vermelho, fazer aquele círculo, que ele ia endurecer o coração de Faraó
para que eles fossem atrás do pessoal dele, dos israelitas. E ele ia mostrar para Faraó, que ele era o Deus que mandava em todas as coisas. Então nós encontramos aqui, vamos lá em Êxodo, capítulo 14, vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ler a partir do versículo 10, alguns versículos. Depois, se você quiser ler todo, para você entender todo, você começa no versículo 1 do capítulo 14 de Êxodo. Diz o seguinte: quando Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó foi atrás, pegou seus 600 carros e escolhido, e todos os carros do Egito, com os capitões deles, seguiram atrás dos israelitas. Quando chegou aqui no versículo 10, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muitos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será porque não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Tomar um pouquinho de água. Agora vamos ler o versículo 13. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, acautelai-vos. Quer dizer, diz: tenha fé em Deus. Não temas, tenha fé em Deus. Acautelai-vos. E vede o livramento que o Senhor e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Olha a fé de Moisés. E Moisés mandou eles ter fé. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Vamos ler só até aqui. Os irmãos sabem o que aconteceu na continuação da leitura deste capítulo. Deus endureceu o coração de Faraó e eles seguiram atrás dos israelitas. Mas, quando chegaram lá na frente, Deus mandou um vento oriental, que seja do Oriente, que soprou a noite toda, e na quarta vigília da noite, ou que seja de 3 às 6 da manhã, Deus fez com que o vento abrisse as águas e o mar se tornasse como um muro, de um lado para o outro. E os filhos de Israel entraram no mar. Quando estavam no meio do mar, Deus fez com que as rodas dos carros de Faraó enterrassem na areia e eles andassem com dificuldade. Aí quando eles chegaram do lado de lá do mar, o Faraó, com o seu povo, estavam no meio do mar. Deus manda agora as águas, Moisés tocar nas águas de novo, e ele tocou e as águas voltaram ao normal e eles pereceram. Tudo isso esses homens viram.
Só que quando eles chegaram, que eles foram andar pelo deserto, que por causa da dureza de coração deles, porque eles não tiveram fé, Moisés disse para eles não temer. Ele disse, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, acautelai-vos, não tenham medo, creio no poder de Deus. Assim como Ele nos tirou vocês lá do Egito, a qual vocês sofriu há 400 anos, 430 anos, lá, Ele é poderoso para nos livrar agora das mãos do faraó com seu povo. Não temas, tão somente creio, tenho fé. É isso que Moisés estava dizendo para eles. Então, irmãos, esse pessoal, não sabe, por causa da dureza de coração deles, Deus fez eles sofrerem no deserto e murmuravam porque iam morrer de fome. Eles não sabem que Deus fez de com misericórdia a eles, trazer pão para eles, codornizes, à tarde para eles comerem, que era carne, e pela manhã trazia uma camada fina no orvalho, que aquilo era o pão que alimentava eles. Mas o povo não creram, não acreditaram, murmuraram. Então, quando nós chegamos agora em Deuteronômio, no capítulo 8, nós temos aqui uma passagem também escrita muito boa. Vamos ver agora, capítulo 8, de Deuteronômio. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que o Senhor, os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora veja o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar o entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Então, o que foi que o Senhor nos ensinou do início ao fim? Então, somente crer. Os que confiam no Senhor são como os montes, não se abalam. Entrega teu caminho ao Senhor e confia neles. Tudo são ensinamentos de Deus que autorizou aos seus servos a escrever. 1000 cairão ao teu lado, ou 1000 caiam ao teu lado, corrigindo, 1000 caiam ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, assim que está escrito. E nós vemos do início ao fim, eu escrevi muitas passagens aqui, mas eu não vou ler porque vai tomar muito tempo. Então, irmãos, nós vamos agora para o Novo Testamento, que é uma passagem que o Senhor usou, Senhor Jesus, baseado nesse versículo 3 que nós lemos aqui, que é quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 1 ao 4,
quando o Senhor Jesus foi lá para o monte para cumprir o ritual das leis judaicas. Mateus capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 4 também, passagem muito conhecida. O Senhor usou aqui o versículo 4, e esta passagem que nós queremos ler, o Senhor confirmou. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo ou pelo adversário. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem, ou que seja, se transformem em pães. Agora vejam a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As pessoas, irmãos, que têm um conhecimento do Deus que ele serve, ele não vive correndo atrás de riquezas materiais para tentar ter uma vida boa, de bonança. Eles entendem que não é o pão de cada dia, o pão que ele se alimenta toda hora, que lhe traz uma verdadeira vida saudável, uma vida de tranquilidade, uma vida de bonança, uma vida de sossego, de andar de cabeça erguida. Hoje eu vou para lá e eu sei que o Senhor é comigo, os anjos do Senhor estão do meu lado, nada vai me acontecer, e viver esta vida de fé. Então o Senhor diz para o inimigo que o homem vive, ele se alimenta de tudo que está escrito na palavra dele. Glória a Jesus. Se você viver crendo no que está escrito, este é o verdadeiro alimento que alimenta o homem. Não alimenta só a vida espiritual, mas também a vida material, porque já disse, o alimento, o arroz, o feijão, a carne, o pão, o trigo, o pão vem do trigo e outros alimentos, alimenta o nosso corpo momentaneamente. Nós nos alimentamos 7 horas da manhã, quando levantamos, ou 7h30, hora que você tem costume, mas quando é 10 horas, você já está com vontade de se alimentar de novo. Mas Jesus falou que aquele que se alimenta dele, rio de água viva correrão de dentro de si e nunca mais ele vai ter sede. Ele falou para aquela mulher que a água que ele desse a ela ia beber e ela nunca mais ia ter sede. Se ela tivesse o pé nele e seguisse a ele, essas turbulências, irmãos, que vocês veem por aí, de altos abaixo, tantos enganos, tantas coisas, é por falta do verdadeiro alimento, que é o homem viver pela fé no nosso Senhor Jesus. É o homem viver de ganância. O nosso irmão Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9, me parece que é isso mesmo, eu não coloquei aqui no esboço, mas vamos ver se é isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo disse o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então esses camaradas que não vivem pela fé, não se alimenta da palavra do Senhor Jesus, que é viver uma vida de tranquilidade, que andam correndo atrás de eles, fazendo tantos trambiques, tantas coisas erradas por aí, tantas coisas que nós vemos nos dias atuais,
Essas pessoas, irmãos, não têm uma vida, não têm o verdadeiro alimento que proporciona a ele uma vida saudável e de tranquilidade. Eles fazem os trambiques deles, mas eles andam se escondendo, eles andam cheios de guarda-costas atrás deles, porque eles andam com medo. Eles andam cheios de armas materiais, para tentar lhe proteger. Mas aquele que se alimenta do verdadeiro alimento, ele não anda com arma nenhuma. A arma que ele anda é toda poderosa, que é o Espírito Santo, que é os anjos ao nosso redor. Esse que anda seguindo, ou que é alimentado pelas promessas do Senhor Jesus, que está de Gênesis e Apocalipse, este homem não precisa andar com guarda-costas atrás dele. Esse homem que não anda correndo, fazendo marmeladas por aí, trambiques, mentindo, enrolando os outros. Essa semana eu ouvi tanta mentira por aí, que nós não vamos nem citar, os irmãos conhecem muitas, e eu fiquei horrorizado. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia desse povo, que ainda não encontraram o verdadeiro alimento. Viver no novo pacto da nova aliança, viver servindo ao Senhor Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Não crer que o que o Senhor fez por nós, do início ao fim, Ele é poderoso para nos conduzir em triunfo. Glória a Jesus. Este povo que vive destas maneiras, irmãos, vive aterrorizados. Temos que viver, irmãos, tranquilo, conforme o Senhor falou. Não andeis ansioso por coisa nenhuma destas vidas. Conforme o Senhor falou em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, os irmãos já conhecem. Ele diz: mas coloca em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas serão. Isso é o versículo 33, para quem ainda não conhece, do capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Jesus começou no versículo 25, aconselhando os seus discípulos. E esse conselho vale para nós até hoje, vale para amanhã e vale eternamente. Para nós não andarmos ansiosos, correndo atrás de nada e perdendo a calma, perdendo a fé, igual aqueles homens lá quando chegaram em frente ao Mar Vermelho, ficaram atemorizados, porque não conhecia aquele Deus que tinha tirado ele lá das garras de Faraó. Agora o que conhecia disse assim: não tem mais, não ficais atemorizados, vede o livramento que o Senhor vos vai dar. Assim que ele falou para aquele povo. E nós, irmãos, vamos vivermos, continuarmos vivendo, nos alimentando a cada segundo do nosso viver, este alimento verdadeiro, que é crer, acreditar nas promessas que está na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele falou, quando ele usou o seu servo Eliseu para falar para o seu moço: Senhor, abre os olhos dele. Quando o seu moço levantou de manhã, que ele olhou em volta deles, estava cheio de inimigos, cheio de carros de inimigos. Ele voltou, entrou lá e disse para o seu senhor, que era Eliseu, disse: ah, meu senhor, e agora? Aí o homem de Deus, que conhecia este Deus que nós conhecemos, o homem de Deus que se alimentava do verdadeiro alimento da fé, que cria em Deus, ele disse: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver quem é que está conosco. O Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que em volta deles tinha milhões e milhões de carros de fogo, carros celestiais, carro que veio do céu para proteger, porque o inimigo pode rodear o teu derredor, mas ao teu redor está o anjo do Senhor. Então somente creia, assim Jesus falou. Tudo é possível ao que tem fé. Quando ele disse ao que crê, ele disse ao que tem fé. Aquele que se alimenta do verdadeiro alimento,
que eu trouxe para vocês. O meu justo viverá pela fé. Então, irmãos, vamos ficar por aqui.